Difíceis se apresentam os tempos em que, diante de tanta coisa que está acontecendo no São Paulo, tanta questão financeira a ser explicado, tanto contrato mal feito, né? Tanto dinheiro para ser pago para empresários, sabe-se lá por quê, e tanta coisa errada que acontece na vida do São Paulo, grande parte da torcida está discutindo a oferta de Rogério, o Neymar do Nordeste, para voltar para o São Paulo Futebol Clube. Está discutindo o André Renan, acho que é André Renan, o repórter, né? Que confessou, finalmente falou que é São Paulino. Eu tenho um respeito profundo pelo repórter, admiro o trabalho do repórter, inclusive. Agora, assim, tudo aquilo para, sem querer, falar que era São Paulino, desculpe, para mim ficou ridículo aquilo. Porque eu vejo os jornalistas de outros clubes, certo ou errado, essa não é a questão, isso a gente pode discutir, mas declararem abertamente para que time torce. Interessante que os que torcem para o São Paulo ficam escondendo e tem gente que nega, inclusive, né? Em tempos tão difíceis como esse que a gente vive, do time não jogando futebol, né? Das dificuldades todas com o nosso elenco, das dificuldades todas com a nossa gestão pífia, o pessoal está aí se divertindo com os TikToks do Reinaldo. O que a gente vai fazer, não é verdade? Claro, o futebol é alegria, claro, a gente tem que se divertir, claro, um monte de coisa. Mas diante da situação tão preocupante que se encontra a instituição hoje, o São Paulo Futebol Clube, eu sinceramente penso que nós, torcedores, temos uma função muito maior do que essa, né? De bater palma para tudo, de aceitar migalha e de concordar, através da omissão, com isso que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube hoje e que está levando o São Paulo para o buraco. Infelizmente, essa é a realidade. Na verdade, o que me parece muito caso é que hoje a gente tem um monte de tocador de violino enquanto o Titanic vai para o buraco. Ronel Thierry, São Paulo, raiz na área, meio amargo, hein? Meio amargo, meio doce, mas enfim, é a preocupação, né? A preocupação que fica acima de tudo. A gente que viu o São Paulo competente, organizado, protagonista, e hoje vê um São Paulo nem coadjuvante, um São Paulo assistente. A gente fica extremamente preocupado com o dia a dia e o que acontece no São Paulo Futebol Clube. E essa preocupação aumenta quando você percebe, né, que a coletividade, grande parte da coletividade, não tem o mínimo interesse de ser inspetor de torcedor, né? Não tem o mínimo interesse em dizer, em ser dono da verdade ou dizer o que tem que ser feito ou não. Mas me preocupa muito o São Paulo do jeito que se encontra, o São Paulo do jeito que anda, e uma das funções que tem o torcedor, que é justamente fiscalizar, pressionar e cobrar, está sendo colocado de lado. E a gente está batendo palma para coisas banais e supérfluas enquanto tudo isso acontece. Mas faz parte do pacote, né? Vamos torcer para que as coisas funcionem. Como diz um amigo meu outro dia, vamos torcer. Como se torcer resolvesse única e exclusivamente o problema que a gente vive. Às vezes eu fico imaginando que a instituição pede pelo amor de Deus para a sua torcida, para a sua coletividade, ajudá-la, né? A tirá-la das mãos desses dirigentes que estão aí, a tirá-la das mãos, tirar as camisas desses jogadores que usurpam da camisa do São Paulo Futebol Clube. Confesso a vocês que é com muita tristeza que a gente conversa e que a gente fala a respeito disso. Mas isso daí, de repente, é só um sentimento meu, alguma coisa que, né, de mim, extremamente preocupado, aquela coisa toda, e de repente tá tudo bem mesmo, e eu que tô, né, de alguma forma exagerando. Pois bem, gente, é isso daí. Vamos para o jogo, então. O São Paulo tem uma partida importantíssima contra o Juventude. Ela é importantíssima por vários aspectos, né? Existe o aspecto financeiro para o São Paulo, que cada fase que o São Paulo consegue passar, obviamente você recebe lá um dinheiro. A grande preocupação é o que vai ser feito do dinheiro que o São Paulo recebe. Essa é a grande preocupação que o torcedor são paulino tem, né? Então, assim, vamos imaginar um cenário em que seja indiscutível que o São Paulo passe pelo Juventude.
Eu não quero imaginar, eu não quero falar, mesmo com esse histórico recente de atuações que beiram o sofrível, em alguns casos, eu não quero imaginar que o São Paulo não passe amanhã em Barueri contra o Juventude com uma série de problemas, as preocupações já no Campeonato Brasileiro, um time que não vence, né? Um time que tem um elenco reduzido, um elenco mais fraco, e que tem problemas, e que se preocupa realmente com o Campeonato Brasileiro e a manutenção do Campeonato Brasileiro. Ah, mas é cedo. Aquela história, né? O pessoal vai deixando a água passar e quando acorda já não se recupera mais. Esse é o problema de quem fica lá embaixo na zona da degola. Isso, de alguma forma, pode ajudar o São Paulo, pode aliviar o caminho do São Paulo, né? É claro que dentro do campo os caras vão arrebentar, vão chegar, vão bater, vão chegar junto e vão tentar tirar um resultado, né? Mas de alguma forma desacelera, porque a gente viu lá o Batista, lá o treinador, filho de Nelsinho Batista, falando a respeito disso e comentando que, de repente, ele vem até com o time misto contra o São Paulo. Meu Deus do céu, que tempos são esses. Mas, enfim, cabe ao São Paulo fazer o seu papel, que é classificar. Ponto final, não tem outra coisa para ser falado. A grande questão está, o futebol que tem jogado é o suficiente para isso? De repente, ainda contra o Juventude, é o suficiente, né? O São Paulo, de alguma forma, tem feito os resultados, como eu tenho falado. A bolinha está pequenininha, mas os resultados estão chegando. E para quem, logicamente, eu também entendo assim, como importante o resultado, nessa fase ainda contra o Juventude, de repente é o suficiente, né? Preocupa, como eu tenho falado e alertado, preocupa o quê? Nas fases seguintes, contra times mais poderosos, com partidas mais complicadas, e aí sim, com esse futebol a gente consegue? Esse é o grande questionamento hoje que tem. O time que vai a campo, pouca gente sabe. A gente sabe que é alguma coisa que não foi a campo contra o Fortaleza, de repente. Não sei. De repente ele vem com um time muito parecido com o que jogou contra o Fortaleza. De repente ele vai jogar com o Arboleda e com o Diego, que hoje são os zagueiros titulares do São Paulo. Ele joga com o Rafinha, apesar do Rafinha ter jogado, ele joga com o Wellington na esquerda. Então ele mantém mais ou menos uma estrutura. No meio de campo eu não sei, uma incógnita. Se ele vem com Maia, né? Se ele vem com o Nestor, que pouca bola tem jogado, ou se ele vem com o novo ídolo da torcida, que é o Igor Gomes. Então assim, possivelmente ele vem com o Igor Gomes, né? Aí já não é uma pergunta, é uma exclamação. Eu não tenho muita coisa contrária a essa coisa de mexer no time. Eu, sinceramente, eu tenho uma postura, eu acho que é uma coisa possível de ser feita. Eu só acho que, de repente, ela não é muito real pro jogador brasileiro, jogando no Brasil. Quando você vê isso na Europa, me parece muito natural. O jogador preparado taticamente para enfrentar a tarefa que ele tem a cumprir, para enfrentar o desafio que ele tem. E se você tira uma peça e põe outra, essa outra peça ela sabe a função que ela tem que fazer e ela, em grande parte, cumpre essa função. Já no Brasil, não, né? O cara quer jogar o jogo dele, o cara não quer jogar o que o treinador pede para jogar. Então aí você tem dificuldade, porque o time não é só uma questão de conjunto, é uma questão de entendimento tático. E aí o jogador sabe que ele tem que cumprir aquilo, ele sabe, mas ele cumpre. Essa é a grande questão. Por isso que o Rogério tem 1000 problemas, eu não estou aliviando para o Rogério, vocês me conhecem, que inclusive eu vou abrir um parênteses aqui. Rogério, falar de vento e de gramado, pelo amor de Deus, né? Ontem na live do Tricossauros ainda, obrigado pela presença, quem esteve, eu comentei sobre isso. A gente ficaria muito mais aliviado se o Rogério, no final da coletiva, ou no começo da coletiva, ele falasse: pessoal, não jogamos absolutamente nada, vou conversar com o meu elenco e nós vamos melhorar para a próxima partida. Posso garantir para a coletividade. Mais alguma pergunta? Pronto, acabou, não tem mais o que perguntar. A partir do momento que ele fala que o time não jogou da maneira adequada, né? Mas enfim, diante da tal maratona aí que o pessoal tanto fala, e eu vou apresentar um trabalho bem nos próximos dias aí, que vocês vão ver que não existe maratona, que isso daí é papo furado, é falácia. Dentro disso tudo agora tem a maratona caseira, né? O São Paulo não viaja, teve folga segunda-feira, parabéns para os envolvidos. O São Paulo pega o Juventude no Morumbi, em Barueri, Cuiabá no Morumbi, Jorge Wilstermann no Morumbi e o Curica lá na Arena. Ou seja, não sai de São Paulo, só vai de busão para lá e para cá. Enfim, de alguma forma descansa o time, de alguma forma tem tempo para treinar e de alguma forma a gente espera
O que vai acontecer dentro do campo diante de tudo isso? Contra o Juventude, vitória do São Paulo, né? Não imagino que tenha que jogar muita bola para ganhar do Juventude. Porque se tiver outro resultado, meu Deus, eu não quero nem imaginar. Tá bom, gente? É isso daí. Tamo junto. Dá uma curtida aí no vídeo se gostou. Se não gostou também, mete um like de ponta cabeça. Se inscreve no canal quem não tá inscrito. E tamo junto, hein, gente? Obrigado pela parceria, pela amizade. Rony Altieri, São Paulo, Rádio na área. Um abraço.